Prezados irmãos, nós celebramos hoje no Brasil, certamente também em outros países, celebramos a solenidade de Todos os Santos, que na verdade, dentro do calendário litúrgico da Igreja, se celebra no dia 1º de novembro. No entanto, como já dissemos em outras ocasiões, algumas festas, algumas solenidades da igreja, quando caem num dia de semana, não sendo feriado, a igreja transfere para o primeiro domingo após aquela data. No caso então, dia 1º de novembro foi sexta-feira passada, e por isso então a igreja transferiu aqui no Brasil, como em outros lugares, a igreja transfere para o domingo. Mas a celebração de Todos os Santos no dia 1º e a celebração de Finados no dia 2, elas não estão por acaso uma ao lado da outra, mas elas têm um sentido de ser, pois no dia 1º a igreja se volta para todos aqueles que já alcançaram a imortalidade e tendo-se purificados dos seus pecados, das penas temporais, das consequências deixadas pelos seus pecados, estão na santidade. Portanto, vêm a Deus tal como Ele é. Como nós ouvimos na segunda leitura de hoje, tirada da carta de São João, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Nós veremos a Jesus tal como Ele é. Por isso, todos aqueles que esperam nele, purificam-se a si mesmo, como também Ele é puro. O que é essa purificação a si mesmo? Todos aqueles que esperam nele, purifica-se a si mesmo. Nós esperamos no Senhor, a nossa esperança está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Não é o que nós rezamos? A nossa esperança está nele, a esperança que não decepciona, pois quem espera nele, já se assemelha a ele, mas não ainda em plenitude, pois nós já vemos também a Jesus, mas não ainda em plenitude. Nós o vemos pelo mistério. O mistério, meus irmãos, não é algo desconhecido. O mistério é algo que não está visível, mas que existe. Portanto, o mistério é invisível aos olhos. Portanto, invisível quer dizer sem a visão. Visível é o que tem visão, o que a visão pode ver. Invisível é o que não se tem visão, é sem a visão. O fato de ser invisível não quer dizer que não exista. Portanto, aquilo que é invisível aos olhos não quer dizer que não exista. Nós não vemos a Jesus na Eucaristia, mas nós cremos que Ele está no pão e no vinho consagrados. É um mistério invisível, portanto é um mistério, é invisível aos olhos, se torna visível nos sinais sacramentais, no pão e no vinho. O pão e o vinho é sinal sacramental, é o sinal da presença invisível, é um sinal visível daquilo que é invisível. No batismo nós não vemos o Espírito Santo, a graça de Deus ser derramada em nós, nós vemos a água. A água é um sinal visível de uma realidade invisível, daquilo que não vemos. Portanto, os sinais dentro do mistério é como uma cortina. A cortina é o sinal visível que, de certa forma, nos torna unidos ao invisível, como aqui nesta igreja, né? Nós temos ali atrás o altar, o presbitério, né? Que nós não vemos, mas cremos que ele existe, mas não podemos vê-lo. Assim é a nossa vida aqui na terra.
Nós cremos em Deus, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos tal como Ele é, portanto agora ainda não de forma visível, mas invisível. E buscamos essa semelhança com Deus, e a semelhança com Ele nos torna, de certa forma, por meio de nós, os seus sinais visíveis, ou melhor, os seus sinais invisíveis se torna visível em nós. A misericórdia de Deus se torna visível através da nossa atitude de misericórdia. A bondade de Deus se torna visível através da nossa atitude de bondade. Portanto, nós também seremos semelhantes a Ele, mas essa semelhança já pode ser vivenciada agora. Por isso o Evangelho de hoje nos traz as bem-aventuranças, que na verdade são um autorretrato do próprio Jesus. As bem-aventuranças nada mais são do que as semelhanças de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é pobre em espírito. O que significa ser pobre em espírito? Significa não apropriar-se de nada. Esse é o verdadeiro pobre. O pobre é aquele que não se apropria de nada. Jesus se fez pobre, ou seja, Ele não se apropriou de nada, nem mesmo da sua própria condição divina, mas esvaziou-se de si mesmo, assumindo em tudo a nossa humanidade, menos no pecado, mas não se apropriou desta condição. O que é o amor verdadeiro, senão a liberdade de não se apropriar de nada, nem de ninguém? Mas amar livremente significa viver o verdadeiro e total desapego. Meus irmãos, portanto, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Ou seja, bem-aventurados aqueles que não se apropriam de nada, a não ser de Deus. Pois um dia, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. E essa semelhança, então, já podemos buscá-la a partir do momento que nós também nos tornamos pobres de espírito, a partir do momento que nós vamos nos desapropriando de tudo que é terreno, de tudo que é material, de tudo que é humano, e assim nós vamos também nos apropriando daquilo que é eterno, que é o próprio Deus. Mas como eu dizia lá no início, então, qual o sentido dessas duas festas, uma ao lado da outra, dessas celebrações, uma ao lado da outra? Justamente então, no dia 1º de novembro, a igreja recorda todos os santos. Quem são todos os santos? São todos aqueles que nós ouvimos, como bem ouvimos na primeira leitura de hoje, no livro do Apocalipse, segundo a visão de São João. São todos aqueles que lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, todos aqueles que já se purificaram. E esta purificação os tornou semelhantes a Deus. O que nos torna semelhantes a Deus é o amor. E por que aqui na terra, por mais que a gente se esforce, jamais nós seremos totalmente semelhantes a Ele? Porque temos o pecado. Portanto, aqui se busca assemelhar-se a Deus. Aqui se busca a semelhança com Deus, como nós bem dissemos, através das bem-aventuranças, através do amor. Mas todas as vezes que nós vivemos apegados a algo que não é próprio, todas as vezes que nós, de certa forma, buscamos nos assemelhar mais ao mundo do que a Deus, nós não somos semelhantes a Ele. E isso é necessário purificar-se. Por isso, no dia 1º de novembro, nós lembramos todos aqueles que já se purificaram, que é uma multidão, segundo São João, no livro do Apocalipse, uma multidão que não se pode contar, uma multidão de gente numerosa, que não se pode contar. Portanto, são todos os que já se purificaram, todos os que passaram pela morte
e que buscaram a semelhança com Deus aqui na terra, mas que necessitavam purificar-se ainda de algo que não os tornava totalmente semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Se Ele é puro, só pode estar junto dele quem é puro. E para que então estejamos junto dele por toda a eternidade e o vejamos tal como Ele é, precisamos estar purificados. Então a igreja recorda no dia 1º todos estes santos, que são os canonizados pela igreja, ou seja, aqueles santos que a igreja reconheceu oficialmente como santos, proclamou a santidade de vida deles, o modo como eles viveram, que nada mais é do que a busca dessa semelhança. Os santos são pecadores, mas pecadores que se assemelharam a Deus de tal forma que viveram já aqui na terra uma vida semelhante a Deus, e depois da morte nós cremos que eles já estão junto de Deus, pois já buscaram essa semelhança e já também se purificaram. E a igreja então recorda todos eles, mas também a igreja recorda todos os outros, que jamais serão reconhecidos pela igreja oficialmente, que é uma multidão numerosa, incontável, que não se pode contar, ou seja, todos os que já se purificaram. E no dia 2, a igreja celebra os falecidos, ou seja, especialmente aqueles que ainda não se purificaram. E a igreja reza no dia 2, no dia de ontem, inclusive até o dia 8 de novembro, a igreja concede indulgência plenária para os nossos falecidos que ainda não se purificaram, que estão no purgatório e que necessitam da nossa oração, da nossa penitência, em favor da sua purificação, para poderem, purificados, participar da santidade de Deus, da plenitude da semelhança com Deus, que é a santidade. Então vejam só que bonito isso, meus irmãos, essa comunhão dos santos, pois nós rezamos pelos que devem ser purificados para alcançar a santidade, e uma vez que eles alcançaram a santidade, se tornaram santos e estão diante de Deus, eles também intercedem por nós. Então eles intercedem por nós, mas nós também podemos interceder por eles que ainda não alcançaram a santidade. Portanto, é a comunhão dos santos. Nos unimos à igreja do céu, e a igreja do céu se une à igreja da terra, e a igreja também do purgatório. São as 3 igrejas: a igreja peregrina, que somos nós, a igreja padecente, aqueles que estão na realidade do purgatório, da purificação, e a igreja triunfante, que é a igreja do céu. E vejam só, meus irmãos, que consolador isso, né? Saber que todos os que já se purificaram estão na plenitude da glória de Deus, na plenitude do céu, na plenitude da vida com Deus, ou seja, na santidade. Portanto, provavelmente muitos parentes nossos já são santos, nossos pais, parentes, avós, enfim, não sabemos. Todos aqueles que já se purificaram estão na santidade. Portanto, pode ser que um parente seu já seja santo, já está na santidade plena, porque santos todos nós já somos. Todos nós já somos santos, chamados à santidade. Todos nós já nos assemelhamos a Jesus pelo batismo. Todos nós já procuramos uma semelhança com Deus na Eucaristia. Quando a gente comunga, a gente vai se eucaristizando, ou seja, vai se tornando semelhante a Jesus. Portanto, a santidade não é só para alguns. A santidade não é só para aqueles que já estão na glória. A santidade é para todos nós. Todos são chamados a ser santos, porque santo na verdade é só um, é Deus. Só Deus é santo, mas todos aqueles que se assemelham a Deus, que se unem a Deus, que se aproximam de Deus, participam dessa santidade.
e um dia participaremos de modo pleno dessa santidade. Portanto, muitos dos nossos parentes já são santos, mas nós não sabemos, e por isso também, então, no dia 2, no dia de ontem, e até o dia 8, vamos rezar pelos falecidos que ainda estão se purificando, para que também eles venham a, purificados dos seus pecados, a participar da santidade plena de Deus. É por isso que a igreja concede a indulgência plenária, que é uma graça especial que a igreja concede numa única ocasião do ano para os falecidos, a nós em outras ocasiões, mas agora especificamente para os falecidos, do dia 2 até o dia 8 de novembro. E como que nós poderemos lucrar a indulgência para os falecidos? Através da confissão, portanto, ter se confessado recentemente, através da comunhão eucarística, visitando o cemitério e lá rezando nas intenções do Papa e nas intenções dos falecidos, o Credo e o Pai Nosso. E nós poderemos lucrar diariamente a indulgência até o dia 8 de novembro. É uma oportunidade que a igreja dá para que a gente se prepare e busque essa indulgência para aqueles que estão se purificando, para aqueles que ainda não alcançaram a plenitude da santidade com Deus, para que um dia eles também agradecidos possam interceder por nós que ainda somos peregrinos, que ainda estamos caminhando para o céu, que um dia também alguém faça isso por nós, que um dia também alguém nos ajude pela oração a também alcançarmos essa santidade. Que os santos de Deus intercedam por nós e que nós também possamos interceder pela nossa oração, pela oração da igreja, por aqueles também que ainda estão se preparando, estão se purificando para alcançar a plenitude da santidade em Deus. Assim seja. Amém.